Olá a todos, eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo anterior, então eu descobri que essa nova versão do LFS 12.2 não aceita a versão base para a construção dos pacotes oficiais da versão 12.1 e nem das anteriores, ok? Então eu tenho que compilar todo o sistema LFS do zero novamente por conta disso, ok? Inclusive, aqui dentro do livro LFS, ele explica, eu estava lendo ali no início, bem lá no início, como construir, tá? E aí eles explicam ali que nessa versão aqui, se eu tivesse usado uma base anterior, provavelmente isso quebraria o meu sistema, e foi o que aconteceu de fato, ok? Vocês viram aí na prática. Para isso eu preciso compilar, então, do zero novamente. E a partir dessa aula, então, a gente vai começar a compilação das ferramentas cruzadas para depois ir para as ferramentas temporárias e depois finalmente construir então o sistema que vai ser usado por mim oficialmente, digamos assim. Certo? Bom, só que aqui a gente já criou o usuário LFS, mas eu não vou usar aqui dentro da máquina virtual, tá? Eu vou usar via SSH. Para isso, então eu instalei aqui o SSH, tá? apt install SSH. Aí depois eu vim aqui nele, tá? Em barra etc ssh sshd underline config. Esse arquivo é responsável por permitir a conexão na máquina, tá? Via SSH. Então eu configurei o básico, já que é só eu e a máquina virtual, tá? A porta, se eu quisesse mudar a porta, seria aqui que a gente muda a porta, tá? Aí depois lá no firewall a gente libera essa porta para acessar por uma outra porta. E se a gente for acessar de fora da nossa internet, da nossa casa, do nosso apartamento, digamos, de fora de qualquer lugar do mundo, tá? A gente precisaria liberar a porta via forward lá no roteador, da onde a gente configurou o SSH. Vai, tá? Esse arquivo sshd underline config, ok? Para poder, então, conseguir se conectar via SSH naquele computador, aonde o computador com SSH tiver, ok? Aqui eu liberei aqui as chaves, isso aqui facilita a conexão, tá? Do SSH. Esse rekey limite aqui não deve ser alguma coisa de criptografia, tá? Existe uma criptografia chamada ciphers. Eu deixei assim mesmo, eu descomentei. Aqui login aqui só para ver registro de quem acessou via SSH, coisa e tal. Tá, login grace time aqui é um tempo de duração da sessão. Não quero ter tempo. Eu vou permitir que o root se logue. Nesse caso, como é eu e a máquina virtual, então não vai ter problema nenhum, tá? Mas se tiver em produção, isso aqui tem que ficar como no, beleza? Essa parte aqui tem que ficar como no, tá? O permitir root. Mas antes de ficar como no, tem que ser criado um novo usuário para conexão, tá? Aqui, ó, Public Authentication me permite também conectar sem maiores dificuldades, sem, digamos assim, sem encrenca, tá? Se isso aqui ficar no, ele vai encrencar com a conexão, seja com qual usuário for. Aí vai envolver as regras lá de permissão de usuário e de dono, tá? Da pasta na qual vai estar sendo conectado aí via SSH. Então, para não... Isso nada me importa, tá? O que me importa é conectar com um usuário qualquer aí via SSH.
Tá, o resto aqui eu deixei assim. Aqui é importante, tá? É um básico do básico aqui, literalmente, permitir autenticação com senha e depois eu não quero permitir senha vazia, ou seja, essa segunda linha aqui já me dá uma certa segurançazinha que ninguém vai conseguir entrar se não tiver uma senha. Beleza? Bom, é isso aí. Se eu fosse usar em produção, tá, num servidor local, tá, a gente desabilitaria aqui esse GSS API, tá certo? Se fosse questões de rede em massa, envolvendo servidores de arquivo, então a gente desabilitaria aqui o Kerberos, tá, para reconhecer usuários específicos numa rede corporativa que vão ter acesso ao SSH e coisa e tal, tá? Então é isso para que serve o Kerberos, faz essa comunicação entre o Linux e o Windows, beleza? Ele ajuda nessa comunicação juntamente com o LDAP. E aqui embaixo aqui, então se eu tivesse numa empresa corporativa, outra vez, tá? Há informações aqui, há questões aqui que têm que ser trabalhadas, tá? Algumas configurações daqui é importante da gente configurar, mas nesse caso aqui, como é só eu e a máquina virtual, não tem problema nenhum deixar assim como tá, beleza? Depois disso, como o usuário LFS não tá no grupo SSH, então ele não iria conseguir se conectar a esse servidor, digamos assim, tá? Ou a esse computador, porque ele não faz parte daquele time de configuração do SSH, tá? De quem pode se conectar remotamente. A princípio, somente o root teria essa permissão, tá? Mas eu quero que o LFS também tenha. Então eu vim aqui e disse, olha, adiciona aí o usuário LFS ao grupo underline SSH. Tá? Esse grupo underline SSH é a forma como o Debian aqui gera o nome desse grupo para o SSH. Tá? Em outros, como CentOS, por exemplo, CentOS 7 ou CentOS normal, sei lá, qualquer CentOS que tiver, ou Red Hat, tá? Provavelmente vai ser SSHD, tá? O nome do grupo, ou simplesmente SSH, beleza? Feito isso, então ele adiciona o usuário ao grupo, com esse comando aqui, ok? Aí depois, feito isso, como é que eu descubro o nome do SSH, beleza? É só vir aqui, ó, dar o comando cat etc /etc group, tá? Pipe, grep, e aí pesquisa por SSH. Esse aqui vai responsável por ter os grupos do sistema. E aí vai aparecer ele para mim. Beleza? Da mesma forma como LFS. Ok? Repare o seguinte, tá? Todo grupo no Linux acima de 1000, tá? O grupo acima de 1000 é usuário comum, tá? Então, toda numeração que tiver aqui acima de 1000 provavelmente vai ser um usuário comum. Abaixo de 1000 vão ser grupos do sistema, tá? E de serviços que compõem o sistema do Linux. Beleza? É só uma observação aí para quem não sabia ou nunca soube de nada disso ou caiu aqui de paraquedas e quer aprender um pouquinho. Tá, feito isso agora eu vou pro meu sistema. Isso aqui eu poderia, na verdade, eu vou optimizar mais o rendimento dessa máquina. Eu vou pro 5, certo? Eu vou pro 5. E aqui eu posso minimizar aqui mas antes me lembrei, eu preciso saber o IP dessa máquina. Opa. Aí.
Tá, o IP dessa máquina, lembrando que o IP aqui é local. Tá, 201 a princípio. Vamos ver se vai rolar, né? A princípio é pra rolar. Não tem por que não dar certo. Então vamos tentar lá então. Sudo tem que ser como superusuário ainda. Então sudo ssh a porta. Se eu quisesse definir uma porta "-p" minúsculo e o número da porta, digamos, tá? Nesse caso é 22. E por ser a porta padrão, o SSH já subentende que é uma conexão SSH, tá? Com esse comando SSH. Então não precisa definir a porta. Só se eu trocar lá a porta. Aí sim. Beleza. SSH, LFS, arroba e o número do IP. É 10.0.10.201, se não me engano era isso. É isso aí. Tá, vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Eu sempre erro a senha de primeiro. Essa senha é do meu usuário. Reconheceu o servidor, beleza, pediu autenticação. Quer conectar via SSH? Sim, quero. Ele vai criar um registro lá dentro do computador ou do servidor no qual está com o SSH ativo. Criou o host lá dentro, permitindo o meu host. Agora, a próxima vez que eu for me conectar àquele computador, ele vai saber que sou eu que quero logar, tá? Lembrando, tá? Esse ED 25519 aqui faz parte daquela chave que eu habilitei lá dentro da configuração do SSH. Tá? Para facilitar essa conexão com o computador. Beleza. E agora aqui a senha do usuário lá do computador LFS. Vou colocar aqui a senha. Isso aí. Tô com o usuário LFS agora. Quero saber se eu tenho algumas coisas aqui ativadas, que é importantíssimo. Como a variável. Tá funcionando perfeitamente. É o make flags. Também está ativado. Beleza. Bom, a princípio está tudo funcionando a princípio. Tá? Até mesmo a parte de colorir o diretório. Beleza, agora eu preciso ir lá naquele diretório lá, né, do LFS. LFS source, ok? Aqui estão os pacotes e aí agora eu vou começar a brincadeira através da minha máquina pessoal a compilar os pacotes lá da máquina virtual, tá? Eu vou usar assim porque na minha máquina pessoal eu tenho mais poder de processamento, tá? Eu tenho mais poder também de memória, mais poder de memória de vídeo, então para mim aqui vai ficar mais rapidinho compilar os programas, os pacotes, tá lá dentro usando meu terminal oficial aqui da minha máquina, por exemplo, tá? Beleza. Agora, deixa eu ver o que eu vou fazer. Agora eu vou abrir o navegador para que finalmente eu comece a compilação aqui. Certo, pessoal? Agora eu vou abrir o navegador e eu vou ir lá no LFS compilar aqueles pacotes, tá? Vou copiar, colar.
certo? Esse navegador aqui, tá? Por eu estar usando o meu computador, então eu posso deixar ele em outro monitor. No meu caso, tá? Eu tenho outro monitor. Então vocês não vão ver esse navegador aqui, tá? Mas o que eu vou estar fazendo logo mais agora no vídeo é isso aqui, ó. Tá? Eu vou estar indo lá no Linux from Scratch, tá? Linux from Scratch. Vou estar acessando o LFS, certo? Vou vir em ler online. Vou entrar no pacote que eu quero compilar. Esse aqui é o System 5, mas eu quero o System D, ok? Sistema aqui de gerenciamento de inicialização do Windows, né? Do Linux, quer dizer. Tá? E a diferença é que no System D ele nos traz várias facilidades de gerenciamento, tá? Umas até avançada, e facilitam a vida do gerenciador do sistema Linux no dia a dia. Porém, os arquivos do gerenciamento são todos binários, tá? São todos compilados em C. O que no System 5, no caso, a gente consegue modificar porque ele é escrito em Shell Script lá, tá? Então, é bem bacana no System 5 por isso. Mas, aí vocês decidem qual dos sistemas vocês vão querer utilizar na versão de vocês aí. Tá? Vou entrar aqui na versão estável do System D. Aqui eu já mostrei como é que funciona tudo. Tá? Já passamos por tudo aqui. Vou no 5. Essa partezinha toda aqui a gente já passou. E finalmente chegamos aqui na introdução para poder compilar os pacotes, tá? Tudo que eu vou fazer eu vou descompactar, entrar dentro do pacote e começar a executar os comandos aqui, tá? Exatamente como eu já havia feito nos vídeos anteriores. Tá? Mas esse navegador vai ficar em outro monitor aqui, eu tenho dois, tá? Porque para mim daí a visualização vai ficar melhor visualizando o terminal por inteiro aqui, tá? Como vocês estão vendo aqui, ele tá bem grandão. Na verdade vocês não estão vendo aqui porque... Deixa eu ver. Não, vocês estão vendo aqui sim. Tá certo, pessoal? Bom, agora eu vou pausar aqui e continuar o vídeo de uma forma mais rápida, tá? Essa aqui foi só uma mini introdução da forma como eu vou fazer o LFS, ok? E do porquê que eu tô fazendo de novo. Tá certo? Então foi simplesmente um erro que eu não sabia. Eu usei a base anterior para construir a base nova, só que a base nova não aceita a base das anteriores, das versões anteriores. Ok? Então, tudo de novo. Beleza, agora fiquem com o vídeo.